Livro de Gálatas, capítulo 6. Nós vamos ler 10 versículos, do versículo 1 ao versículo 10. Se coloque de pé, em reverência à palavra de Deus. Nós vamos usar a nova versão internacional. Irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Versículo 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém? De pé, curva a sua cabeça, Senhor. Obrigado mais uma vez pelo doce e rico privilégio de estarmos na sua casa. Obrigado pela comunhão com os irmãos. Obrigado por esse momento tão especial de aprendizado. A escola bíblica dominical tem esse propósito. Aprendemos, crescemos na graça e de conhecimento. Que o Senhor alcance o coração de todos os irmãos que aqui estão e daqueles que nos assistem. Que seja um momento agradável. Que seja um momento onde o Senhor seja glorificado em nosso meio. No nome de Jesus, amém. Pode se sentar. O tema do nosso estudo de hoje, inclusive se o Cauê quiser colocar aí, é Vivendo para os Outros. Essa mensagem muito em breve estará editada e estará disponível a todos lá no nosso canal, no YouTube. Você pode compartilhar o link dessas mensagens no seu Facebook, ir lá no canal do YouTube da igreja, copiar o link, mandar no WhatsApp das pessoas, falar, assista essa mensagem, né? Nós estamos diante de um texto do apóstolo Paulo, que ele vai tratar sobre responsabilidade pessoal e auxílio mútuo, auxílio ao próximo e responsabilidade pessoal. Esse texto é muito especial, porque ele é consequência de uma palavra anterior, onde Paulo fala sobre os frutos do Espírito e os frutos da carne. Capítulo 5, a partir do versículo 16, até o versículo 26, você vai ver Paulo falando sobre a diferenciação entre os frutos do Espírito e o fruto da carne. Mas, lendo esse capítulo, nós vamos ver que o Espírito Santo é capaz de produzir em nós frutos do amor que se expressam por 5 atitudes práticas. Frutos do amor que se expressam por meio de 5 atitudes práticas. É o que está nesse texto. E a primeira delas está no versículo 1.
Nós vamos reler esse texto novamente e nós vamos trabalhar em cima dele. O versículo 1 fala em recuperar os irmãos que caíram. Veja, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, que cada um para o que também não seja tentado. Então há 3 pontos aqui nesse texto. Primeiro, qualquer irmão pode ser surpreendido numa transgressão, mesmo sem perceber a gravidade do seu erro. Ou seja, qualquer um de nós podemos tropeçar e cair. E nesta queda, não termos o real entendimento do peso dessa transgressão, desse erro, desse pecado. Então o texto, ele está dizendo que nós que somos espirituais, ou você que é espiritual, e muito importante entender que espiritual significa maduro, né? Cristãos maduros, aqueles que andam no Espírito. Ser espiritual é isto, é ter maturidade, é ter sabedoria, é andar em Espírito. Estes que são maduros, estes que são espirituais, o texto ele dá condição para que esse homem possa ajudar, possa apoiar, estender suas mãos para quem está caído, para que esse que está caído se coloque de pé. O segundo ponto nesse texto é que o irmão que pensa em estar de pé deve cuidar de si mesmo para não cair em tentação. Porque a gente às vezes se orgulha pelo fato de estarmos saudáveis, firmes, de cabeça levantada, o Espírito Santo nos ajudando, as coisas muito bem ordenadas em nossa família. A vida financeira não está lá aquelas coisas, mas está equilibrada, você está conseguindo dominar essas questões, né? E às vezes a gente acaba se orgulhando disso e fazendo disso um troféu. Às vezes a gente ouve relatos de famílias que estão todas sendo deterioradas, pessoas que caíram em nossas voltas, e a gente olha para nós e fala, não, nós estamos de pé, nós estamos bem, louvado seja Deus, né? Mas o texto ele está dizendo que tome cuidado, tome muito cuidado, você pode ser o próximo a cair. Irmão, aquele que pensa em estar de pé, se cuide, guarda-te para que não seja tentado também. Temos que tomar cuidado. A vigilância é importante. Orar é necessário, mas a Bíblia diz, vigiai e orai, para que você não caia em tentação. Essa palavra tentação não está ligado apenas em cunhos sexuais. Essa palavra tentação está ligado àquilo que nos afasta de Deus. Somos tentados nas áreas mais vulneráveis das nossas vidas, porque o diabo sabe qual é a área mais vulnerável da nossa vida. Em algumas pessoas, a área mais vulnerável é a vida financeira, a ambição em ter. Nas outras pessoas, a área mais vulnerável é o relacionamento, é os ciúmes, é a preocupação excessiva pelo outro, é o domínio. De repente é os filhos, o sexo. O diabo ele tenta, pelos caminhos que ele entende que ele terá mais facilidade. Por isso que ele fica ao derredor olhando as nossas fraquezas, naquilo que você é fraco. Naquilo que você é fraco.
Se você pegar você pegar uma piscina e encher ela de água, uma piscina plástica, e encher ela de água, pegar uma agulha, e fizer um furo na piscina, vai vazar água. Esse vazar água é a brecha que aconteceu na piscina, que fez que a água que estivesse dentro saísse para fora. Satanás espera uma brecha dessa, um furo de uma agulha, para que ali ele possa entrar e encher seu coração, encher a sua mente. Então, irmãos espirituais devem estar atentos, prontos para restaurar ou conduzir o irmão que caiu. E toda restauração deve ser feita com o espírito de brandura e mansidão. Vai lá para mim no capítulo 5 de Gálatas, versículo 23. Capítulo 5, versículo, olha aí na tela, aqui atrás de mim, ó. Mansidão e domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Então Paulo inicia o texto dizendo que qualquer correção que formos fazer com o outro, chamar a atenção, convidá-lo ao arrependimento, mostrar para ele onde está a falha, ajudar ele a enxergar esta falha. Onde está a falha seria muito petulante da nossa parte, mas ajudá-lo a enxergar essa falha, ajudá-lo a encontrar o arrependimento, ajudá-lo a buscar o perdão em Cristo. E tudo isso não pode ser feito embaixo de imposição, e sim de mansidão e brandura. Mansidão e brandura. Eu tenho por hábito que quando algo me incomoda muito em relação ao que o outro faz contra ele mesmo e contra quem está em torno dele, eu procuro me calar, me conter e não deixar ser levado pelas minhas próprias emoções, senão eu sei que eu vou ferir e o que vai sair da minha boca não é nada bom. O que vai sair da minha boca não é nada bom. Por isso que chamar a atenção do outro na hora da ira, você parte mais para o ataque do que para a correção, do que para a repreensão. Temos que agir com mansidão. Isso não vale para você apenas, isso vale para você e para mim. Isto é para nós. O equilíbrio próprio, o domínio sobre a nossa própria língua. Amém? Segundo ensinamento desse texto, está no versículo 2 ao 5. Veja, Gálatas 6, versículo 2 ao 5. Levem os fardos pesados uns dos outros. Assim vocês cumprirão a lei de Cristo. Presta atenção que ele não está falando lei de Moisés, ele está falando lei de Cristo. Versículo 3. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Versículo 4. Cada um examine os seus próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. E o 5, pois cada um deverá levar a sua própria carga. 4 lições importantes nesse texto. Primeiro, todos nós temos cargas pesadas para carregar e Deus não quer que carreguemos esses fardos sozinhos. Todos nós temos cargas pesadas para carregar e Deus não quer que carreguemos esses fardos sozinhos. Pode tirar o texto, filho. Por isso que somos igreja. Por isso que somos igreja. Versículo 2: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo.
aqui vai um pouco além da empatia. Porque a empatia faz você sentir a dor do outro, faz você, de fato, compadecer com o que o outro está passando. Mas o texto, ele fala de mobilidade em relação aos problemas do outro. O texto fala de mobilidade. O que é mobilidade? Ele fala: levai, carregai, leve com você. Pastor, significa que eu tenho que pegar o problema do irmão, colocar nas minhas costas e levar o problema do irmão? Nós estamos falando na ótica espiritual. Nós estamos falando de homens espirituais. Esse texto, ele é uma instrução para quem é espiritual. E a forma que temos de levar a carga um do outro, não é sobre nossas costas, mas sobre os nossos joelhos. Sobre os nossos joelhos nós lançamos as cargas um dos outros. Tiago vai dizer: orai um pelos outros. Mas antes de dizer orai um pelos outros, ele vai dizer: confessai as vossas culpas um ao outro. Orai um pelo outro, para que sareis, pois a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A forma que eu tenho de cuidar do seu problema é orando por você. Mas existe uma forma prática que eu também não posso me excluir. Eu não posso me eximir de te ajudar. E se eu tenho condição para tal coisa, eu devo assim fazer. Que é estender a minha mão para te socorrer na hora da aflição. É estender os meus braços para te acolher na hora do desespero. A segunda coisa nesse texto é: a lei de Cristo é que cada irmão deve ajudar o outro e levar as suas cargas. E aí o pastor William Hendricks vai dizer o seguinte: cada um deve pôr seu ombro debaixo das cargas sobre as quais este ou aquele membro geme, seja que carga for. Este colocar o seu ombro, na realidade é: estou aqui à sua disposição, amado. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te acompanhar, para te auxiliar, para ser o seu companheiro, o seu amigo. Por que é que nós temos facilidade dentro de um universo eclesiástico, dentro de um universo chamado congregação do santo, da igreja, a igreja de Cristo? Nós criamos intimidade com uns, mas não criamos intimidade com outros. Nós fazemos as nossas rodas de amigos, os nossos grupos de amigos mais chegados que irmãos, porque somos seletos. A nossa conduta humana, a nossa condição humana, na realidade, nos dá esta habilidade de sermos seletos. Nós escolhemos com quem queremos andar. Isso vale dentro da igreja e fora dela. Seria muito legal se todos nós tivéssemos o mesmo grau de intimidade. Não houvesse seletividade. Eu tenho irmãos que chegam em minha casa, não batem na porta, já chega e entra. Então, provavelmente você também deve ter. Mas em contrapartida, tem outros que batem na porta. E aí há no seu coração um desejo que ele não precise bater na porta, mas ele sente necessidade em bater. E por que isso? Porque nós somos seletivos, nós temos esse dom de selecionar quem nós queremos estar perto ou não. O texto, ele é uma tentativa de desconstrução disso. E a Bíblia vai trabalhar para que isso se desconstrói. Mas torna-se um pouco utópico, porque quando
as relações parte de homem para homem, ou seja, do homem físico, o homem carnal para o homem carnal, as questões se tornam mais difíceis. Prova é que Jesus Cristo, no meio dos 12 que ele escolheu, os 12 que ele selecionou, tinham aqueles que eram mais próximos, tinham aqueles que deitavam em seus ombros, que dormia no seu colo. E a Bíblia vai chamar esses, em especial um, de o discípulo a quem Jesus mais amava, uma referência ao apóstolo João. Veja que coisa impressionante. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando nós estamos dentro desse universo de intimidade, de trocas, a gente acaba identificando muito mais a necessidade do outro. A gente acaba ficando mais atento sobre o sofrimento do outro. Em contrapartida, quando não há isto, quando não há esta troca, o sofrimento do outro parece estar mais distante dos nossos olhos. E quando chega para nós, quando vem a notícia que o outro está sofrendo, que o outro está passando por necessidade, por dificuldade, há no nosso coração um pesar. Poxa vida, o irmão está doente e eu nem vi, nem sabia. E aí conta a história, o apóstolo Abe Uber, do ministério MDA, é isso, MDA, acho que é isso. Assistindo um vídeo dele, ele falando sobre movimento celular, conta ele que uma das suas células, um dos seus líderes de célula, recebe a ligação de um membro da sua célula, uma mulher dizendo: ó, meu líder, aquela pessoa que frequenta nossa célula, a fulana, está internada. Ele falou: internada? Está internada, está no hospital internada. Mas o que aconteceu? A pessoa respondeu: ela está com câncer. Câncer? Mas eu nunca soube disso, que ela está com câncer. Está com câncer e é terminal o câncer. Imediatamente o líder manda ligar, pede para ligar para todos os seus liderados, para os membros das células, e faz uma reunião emergencial. Aí todos vão lá para a casa de determinada pessoa, há aquela preocupação dos líderes para tentar entender o que está acontecendo. E aí o líder fala para os seus liderados: olha, há mais de 4 anos nós temos aqui uma mulher que frequenta a nossa célula, fulana tal. E há 4 anos nós estamos doentes e não sabíamos. Todos nós estamos doentes há 4 anos e não sabíamos. E todo mundo ficou assustado. Ele disse: a irmã fulana está com câncer, está no hospital. Então veja, se somos o corpo de Cristo, e uma parte desse corpo está doente, está enfermo, todo o corpo está doente, está enfermo. Quem está entendendo? É impossível você sentir uma dor no dedão do seu pé e o corpo todo não sentir essa dor. O corpo inteiro sente essa dor. Então essa falta de zelo, essa falta de preocupação com o corpo, este olhar não panorâmico, não superficial, mas um olhar integral, se é que existe isso, um olhar integral, não sei a palavra usar agora, mas um olhar aonde eu possa enxergar o corpo em que eu estou ligado, a árvore em que eu estou ligada, desde o minúsculo raminho ao galho mais florido,
desde do pequeno fruto que está nascendo ao fruto esplendoroso, e eu enxergar que faço parte daquilo, eu ver que aquele irmão, se aquele irmão está dando frutos, eu contribuí com aquilo. Mas em contrapartida, se aquele irmão está doente, eu vou sentir aquilo. Eu vou sentir. A mão, ela não tem o domínio sobre o pé. A mão não consegue dizer para o pé, vai para a direita ou vai para a esquerda. Mas se o pé pisar em terra firme, como eu estou agora, a mão se agradece muito. Mas se o pé pisar em espinhos, a mão sente, a mão dói, porque todo o corpo atinge. O terceiro ponto é: todo irmão deve olhar para si como alguém que precisa do outro. Não pense que você é forte. Não pense que você é forte o suficiente para andar sozinho. Eu sou forte o suficiente para andar sozinho. Eu não preciso de ninguém. Não pense, porque você está enganado. Nós temos que permitir que o outro seja em nossa vida aquilo que nós queremos ser na vida do outro. Esse é o resultado de ser igreja. Louvado seja Deus. Eu me lembro uma vez que fui uma igreja ministrar a Assembleia de Deus lá em Curitiba. Eu estava vivendo uma época um pouco boa financeiramente. E acabou o culto, a igreja veio me dar uma oferta. Eu catei a oferta e falei, não, eu vou, não quero não. O pastor virou para mim e disse assim: pastor, jamais impeça alguém de lhe abençoar. Porque uma vez que você faz isto, você está impedindo que esse alguém seja abençoado. Tem alguém que quer abençoar você, ele está semeando. E você não quer pegar a semente, então você vai impedir que o outro colha frutos. Às vezes o orgulho nos impede. Nos impede ao ponto do irmão querer dar um copo da água para a gente. E a gente se sente tão bom que fala, não precisa não, eu vou lá e pego, eu mesmo pego, não precisa. Não podemos fazer assim, não podemos ser assim. Quem ama, ajuda o irmão e cumpre a lei de Cristo. Coloca para mim João capítulo 13, verso 34, filho. João 13, 34, amém? Quem está com sono diz amém. Eita, vocês estão com sono mesmo, hein? Vocês estão com sono então, é? É isso. Vamos despertar, vamos acordar. Olha o que diz o texto. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Dizer que ama é fácil. Até o papagaio disse, você fala, repete papagaio, eu te amo, eu te amo, eu te amo. O papagaio vai dizer, toda hora que você chegar em casa ele vai dizer, eu te amo. Amar uns aos outros como eu vos amei. E aí você vai tentar entender como que Jesus amou. Jesus amou dando a vida dele por nós. Quem ama ajuda o seu irmão. Quem ama estende a mão. Quem ama tolera, suporta, compreende. Quem ama aguenta. Como é fácil abrir mão daquilo que está pesado.
Porque a resposta é imediata. Se abriu mão daquilo que está pesado, você fica leve. Mas muitas vezes você vai ter que carregar aquele peso durante um tempo com você, por causa do outro. Por causa do outro. O outro é o seu objeto de luta, de perseverança. O outro é importante, o outro. O Senhor o colocou na sua vida. Ele está no seu caminho. E não cabe você empurrar para lá. Sai daqui. Deixa eu em paz. E às vezes nós trocamos de caminho por causa do outro. E nesta troca de caminho, você saiu da direção que Deus te deu. A direção que Deus te deu é o caminho que você está andando. Nós estamos falando aqui, lembrando, com homens espirituais, amém ou não? E aí o outro se opõe aos seus ensinamentos, se opõe ao que você, às suas próprias crenças, se opõe a muitas coisas. É fácil a gente trocar de caminho ou pegar o outro e empurrar para o canto. É muito fácil. Então o texto é claro: suportai-vos uns aos outros por amor a mim. Suportai-vos uns aos outros por amor a mim. Então, eu preciso ter no meu coração esta sabedoria de que se o outro está ali na minha frente, eu não posso ser menos do que um instrumento de bênção na vida desse outro. Por mais que eu entenda que ele não seja merecedor disso. Eu uso um jargão que é o seguinte: se eu passar pela sua vida, o mínimo que eu quero ser é bênção. Maldição, jamais. Te criar problema, jamais. As pessoas que vieram para cá e decidiram não ficar e foram embora, eu até faço uma autoavaliação por que elas foram, e aí eu vou descobrir que a grande maioria foi por não concordar com as ideias, por não aceitar de repente as doutrinas da Igreja Batista Manancial. Mas se você perguntar para a maioria dessas pessoas que mal o pastor representou na sua vida, pelo menos que eu saiba, eu acho que deve ter alguém sim que eu representei um mal e não foi pouco, e foi embora ferido, foi embora machucado, com certeza, porque eu não sou perfeito. Mas eu creio que a grande maioria vai dizer: não, prega umas coisas que eu não concordo, não. Então as nossas ideias, de repente, podem não se comungar. E o texto de Amós 3:3, coloca para mim aí, filho, Amós 3, versículo 3, vai dizer, duas pessoas andarão juntas, se não estiverem de acordo. Quando eu ouço algum irmão dizer assim para mim: tem coisa que o senhor fala que eu não concordo, eu já espero, no fundo do coração, que logo logo esse irmão vai embora. Esse tempo atrás mesmo eu ouvi isso, teve uma pessoa que disse isso para mim: tem muita coisa que o senhor prega lá que eu não concordo, pastor, mas eu te amo. Então quando eu ouço isso, eu já espero que logo logo essa pessoa vai, pastor Wilson, vai embora. Porque é muito difícil você estar do lado de alguém quando não há acordo. E o texto é claro. O texto é muito claro. Só que quando esta pessoa diz: há muita coisa que o Senhor fala, eu não concordo, mas aquilo que nos une é muito maior que aquilo que nos separa, aí eu digo: então essa pessoa vai andar muito tempo comigo. Por quê? Porque andar
com gente que só concorda com tudo que você diz, é muito fácil, é muito bom. Então esse acordo que a palavra está dizendo, não é o acordo doutrinário, não é o acordo teológico, é o acordo das ideias. É o acordo dos pensamentos, do eu acho isso, eu acho aquilo. Então o escritor está dizendo, olha, se você acha de uma forma e o outro acha de uma outra forma, se não houver no meio de vocês um regulador, um chamado Espírito Santo, para fazer que ambos abram mãos da sua ideia, e por causa do amor de Cristo vocês caminhem junto, não vai ser possível essa caminhada. Então o que é que faz eu e você andarmos juntos? É o amor de Cristo. O que é que faz eu e você, às vezes, você olhar para mim e dizer, poxa, eu não concordo com isso que o pastor William estava fazendo, não. Mas eu amo ele. É o amor de Cristo. E nesse contexto todo, pode acontecer de um ou outro dizer, não, olha, é o seguinte, eu vou seguir para outro lugar. Eu vou seguir para outro lugar. Mas o amor de Cristo ainda permanece em nós. Mas as nossas ideias não batem. Isso não significa que você foi maldição na vida do outro. Isso não significa que você, durante o tempo que vocês andaram juntos, foi uma pessoa ruim para o outro. Não. Então, seja bênção o tempo que for necessário na vida do outro. Seja bênção. E carregue com você, olha, aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Procure explorar o que o outro produz de bom para ele e para quem está em volta dele. Valorize o que o outro tem de melhor. Ajude o outro a corrigir os seus próprios erros, em vez de ficar apontando um erro para o outro. Porque todas as vezes que nós apontamos o erro do outro, a palavra vai dizer o seguinte, tirai a trave do teu olho, para depois tirar do teu irmão. E nós somos especialistas em apontar o erro do outro. Lucas vai dizer assim, à medida que tu julga, tu serás julgado. Nós estamos especialistas em apontar o erro, em apontar falhas e apontar coisas que nós não concordamos. Mas quando nós olhamos para o outro com o olhar de Cristo, com amor e piedade, nós entendemos que a quantidade de falha que o outro tem, eu também tenho. Com uma diferença, as falhas que eu tenho não são nas mesmas áreas, quem sabe, né? Não são nas mesmas áreas que o outro, mas eu tenho falha. Eu tenho erro. E aí por causa do amor você suporta o outro. Por causa do amor você tolera o outro. Mas não é uma tolerância e um suportar que te gera incômodo, insuficiência, tristeza, angústia. Porque aí já é o universo da hipocrisia, da falsidade. O tolerar, o suportar é você carregar tudo aquilo que está te decepcionando em relação ao outro e levar para os pés do Senhor e falar, Senhor, está aí, ó, é problema teu. Está aí, ó, cuida aí dele, cuida dela. Paulo é um abençoado, um abençoador ao escrever esta carta para nós. Terceiro ponto. Gálatas 6:6. Vai lá, encosta a porta lá, filho. Pede para baixar um pouco o som lá para a gente, por favor. Gálatas 6:6. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que instrui. O que Paulo está dizendo aqui é, cuida dos vossos pastores. Cuidem dos seus pastores.
o que está sendo instruído, ou seja, vocês estão sendo instruídos pela palavra. Compartilhe todas as coisas boas com aquele que está instruindo. E aqui fala de coisas. Vai para mim, em 1 Coríntios capítulo 9, verso 1, nós vamos ler 15 versículos. Presta bem atenção, dá uma despertada aí. Tá? Você que está em casa, acompanha comigo, aumenta o volume da sua TV aí, do seu YouTube. Palavras do apóstolo Paulo. Presta bem atenção antes de fazer qualquer julgamento. Presta atenção. É Bíblia, palavra de Deus. Não sou livre? Não sou apóstolo? Quem está dizendo é Paulo. Não vi Jesus, nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Paulo está falando com a igreja que ele pastoreou, que ele plantou, almas que ele ganhou para Jesus. Ainda que eu não seja apóstolo para os outros, certamente sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Essa é minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e de beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, ou seja, de casar, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e de Pedro? Aqui é uma prova que Pedro era casado. Ou será que só eu e Barnabé não temos o direito de receber sustento sem trabalhar? Quem serve como soldado à própria custa? Ou seja, quem é que vai servir? Vai servir como soldado sem receber? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver comendo cereal. Por acaso é com boi que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz. Sim, isso foi escrito em nosso favor. Por quê? Entre aspas, o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentado por vocês, não o temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito, ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isto por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste orgulho. Longo, né? Cuidar dos vossos pastores é isto. Cuidar dos vossos pastores é dar aos vossos pastores o direito deles receberem, dele tirar a lã da ovelha. Louvado seja Deus.
Essa consciência você tem que ter. E normalmente isso acontece quando você dizima e oferta. E aí você pode não concordar com a palavra de Deus, é direito seu. Claro, eu acredito que os dias que nós estamos vivendo são dias piores que do dia de Sodoma e Gomorra, piores que os dias da Babilônia. São dias terríveis. Nunca existiu na face da terra uma igreja tão corrupta como existe nos dias de hoje. E isso muitas vezes faz as pessoas pensarem 2 ou 3 vezes. Mas esse pensamento, ele torna-se diabólico. Porque é o que Satanás quer mesmo, de fato. É o que o inimigo quer, de fato, que aconteça. Nós temos aí alguns propagadores de um movimento chamado desigrejados. Nós temos um camarada que é um pastor, que ele caiu completamente, ele caiu há muitos anos e não consegue se levantar. Não consegue se levantar. E hoje esse cara tem um canal na internet e ele é convidado para ir em programas de televisão, programas de rádio. E o trabalho desse cara é ensinar as pessoas a não frequentar templo algum. É um grande pregador, é um grande ensinador. Nos anos 90, ele foi o único pastor a fazer culto dentro da Globo. Então, ele fica todo dia ensinando as pessoas a não frequentar mais templo. Só que o canal dele, do YouTube, é monetizado. Quanto mais você assiste ele, mais dinheirinho o YouTube dá para ele. E nesse meio tempo todo, ele pede ofertas, ele vende os livros. E aí ele vai justificar que aquele é o ministério dele e ele precisa ser sustentado de uma forma ou de outra. Ele tem uma equipe para pagar salário, que é o cinegrafista, é o cara que edita os vídeos. Então, esse movimento dos desigrejados, além de ser um movimento extremamente antibíblico, é o que o Satanás quer. É o que o inimigo quer. Remover você do seio da comunhão. Tirar você debaixo do pastoreio. Porque o ministério pastoral foi dado à igreja. Ter pastor é um privilégio. Não falo por mim, não é? Estou aqui falando de mim. Estou falando do ministério em si. E Paulo vai dizer que aquele que milita a boa obra não se embarace com os negócios desse mundo. Eu tenho vivido uma guerra muito constante, não é de hoje, e eu já fiz um voto em meu coração, esse voto está firmado entre eu e Deus, que é abrir mão de tudo e viver 100% servindo ao Senhor e cuidando do aprisco que o Senhor colocou nas minhas mãos para cuidar. Mas eu não posso ser irresponsável e virar as costas diante das responsabilidades que eu tenho. Então eu venho falando, Senhor, me ajude, porque eu não quero militar em 2 mundos. O ministério pastoral não pode ser embaraçado pelos nossos interesses pessoais. O ministério pastoral não é um ofício, é um sacerdócio, é diferente. Ser pastor não é carregar nas costas uma responsabilidade, ser pastor é levar dentro do seu coração um chamado, um ministério, uma unção, uma direção. Por isso existem pastores que são titulares e existem pastores que são sacerdotes. Pastores titulares são homens que receberam título e não conseguem desenvolver esse ministério.
não conseguem dar um passo além, porque sabem que alguma coisa é maior do que aquilo, do que o título. Mas sacerdotes entendem que não há nada maior do que aquilo que ele tem. Isso me lembra uma frase de Charles Spurgeon, um dos pastores da Igreja Reformada, um dos grandes pregadores e avivalistas dos séculos da pós-modernidade. Charles Spurgeon vai dizer: não me convide para limpar o palácio do rei, porque eu fui chamado para sentar do lado do trono do rei. Não existe um lugar maior que um homem possa chegar, além do ministério pastoral. O ministério pastoral é o lugar mais alto que um ser humano pode chegar na face da terra. É um dom, é uma qualidade, é uma honraria, que ninguém é merecedor desse lugar. Que nós só chegamos lá por causa de Jesus. Pastor, o que é melhor? Ser presidente de uma nação ou ser pastor em uma nação? O presidente, ele está como presidente. O pastor, ele é um pastor e jamais deixará de ser. Não existe lugar mais alto que um ser humano possa ir. E é muito louco, porque quanto mais alto o Senhor nos levou, mais pequeno nós consideramos ser, estar. Ministério pastoral é lindo, ministério pastoral é maravilhoso. Mas é um ministério que, deixa eu pegar aqui, vou sair um pouco do foco aqui. Eu vou pegar aqui uma coisa que o pastor Júlio me mandou. Eu acho que ele deve estar assistindo aí com a gente, pastor Júlio. Ele me mandou algo, e eu quero ler o que ele mandou aqui para nós. E aqui ele escreve: o preço do chamado. Eu achei lindo esse texto. Ele vai dizer: o chamado traz lágrimas, o chamado traz calúnias, o chamado traz guerras, conflitos, desânimo, solidão, desprezo, cobranças. O chamado traz responsabilidades, estresse, pensar em desistir, traz dúvidas, traz pedradas. O chamado traz traições, perseguições. O chamado faz o profeta se esconder, faz o profeta ter medo. O chamado nos faz orar mais, o chamado nos faz jejuar mais. O chamado nos faz ler mais a Bíblia, o chamado nos faz sentir mais íntimo da divindade. O chamado nos faz muito mais que vencedores. E aí ele cita um texto, que é 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, que vai dizer: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Apesar desta grandeza, desse ministério maravilhoso que é o ministério pastoral, tudo isso que nós lemos aqui é o que nós passamos e enfrentamos. E por que tem pastores, líderes, presbíteros, diáconos, que não desfrutam e não se aplicam, não se lançam nesse ministério, porque não quer passar por isso aqui, porque sabe que se der um passo em favor do ministério, vai passar por isso aqui. Então, quando eu ouço um líder chegar para mim e dizer: pastor, sabe, tá legal lá, fulano não concorda com as coisas que eu falo, ciclano fica reclamando, fulano não quer fazer, eu já vejo que as pessoas estão no caminho errado. Eu já vejo que, de fato, ou eu errei, derramando óleo sobre a cabeça da pessoa, e equivocadamente a nomeei a esse ministério, ou de fato eu acertei, amando do Senhor, mas essa pessoa está mal compreendida em relação ao que é um chamado. Por isso eu não suporto quando um obreiro meu, um pastor, vem reclamar para mim de algo que está acontecendo, de algo que está havendo, e vem trazer reclamação para mim. Porque
Isso, porque eu não dou conta, porque o fulano, porque o ciclano, porque eu não gosto. Por quê? Porque isso faz parte do seu chamado, você tem que cuidar disso, meu filho. Mas quando vem compartilhar comigo um problema, ele imediatamente já traz a solução. Olha, eu penso em agir dessa forma, o que o senhor acha? Aí eu acho legal. Porque eu vejo o andar do ministério. Eu vejo que esse homem, essa mulher, não quer guerrear sozinho, precisa de ajuda, mas ao mesmo tempo não se acovardou. Não está se acovardando diante da dificuldade. Não está se acovardando diante do medo, diante das coisas. Não consigo resolver sozinho. O senhor é meu pastor, o senhor vai me ajudar. Tem um abacaxi que nós temos que descascar junto. Então quando eu digo não gosto quando a pessoa pega o abacaxi e joga no meu colo e diz, aí pastor, resolve aí. Onde é que está o seu ministério? Onde é que está o seu chamado? E é muito ruim também quando alguém quer descobrir o seu chamado e espera que eu assim o reconheça. Meu filho, se você tem um chamado, desenvolva-o. Desenvolva. Eu tenho visto que Deus me chamou para cuidar de meninas, de meninos, de crianças, de jovens, de adolescentes, de idosos, de idosas. Deus me deu o chamado de cuidar do templo. Deus me deu o chamado, eu tenho algo a oferecer. Então vai lá e desenvolve. Com o tempo o Senhor vai reconhecer isso. A igreja vai aceitar isso. Vai aprovar isto. Vai honrar isto. Você espera, você almeja ser um pastor, não é? Eu almejo ser um pastor, eu quero ser um pastor. A Bíblia diz que aquele que almeja o pastorado, boa coisa almeja, aquilo coisa boa, eu quero ser pastor. Então eu vou ser pastor na hora que a igreja decidir que eu seja, na hora que a igreja derramar o óleo sobre mim, na hora que a igreja me der o certificado que eu sou pastor. Não, meu filho. Se você quer isto para a sua vida, Deus vai te dar. E Ele não depende da igreja para te dar. Ao contrário, a igreja não está aqui para validar o que Deus faz. A igreja já é a resposta dessa validação. A igreja vai enxergar o seu ministério antes mesmo de reconhecê-lo. Antes mesmo de aprová-lo. Então é o fazer antes de ser reconhecido. Não ser reconhecido para depois fazer. Enquanto não me ordenarem ao ministério pastoral, enquanto não me ordenarem ao ministério diaconal, enquanto não me ordenarem alguma coisa, eu não serei. Seja primeiro. E aí vem o fator da honra. Enquanto não me honrarem, eu não honrarei. Honre, porque quando você honra, você é honrado. E nós vamos seguindo, nós vamos acompanhando isso, o que Deus vai fazendo. Então, olhem para o ministério pastoral com muito carinho, com muito cuidado. Coloca para mim lá 1 Timóteo 5, do 17 ao 18. 20 minutos a gente encerra, amados. Tá bom? Nós vamos encerrar com uma canção com o nosso irmão Edinho. Olha o que diz o texto. Os presbíteros, podemos mudar essa palavra presbítero para pastores, que lideram bem a igreja, são dignos de dupla honra. Agora veja, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Então, a Bíblia está dizendo que existem sim presbíteros que não são, que existem pastores que não trabalham e não militam em ensinar a igreja, em pregar para a igreja. Veja o quão importante é o ministério da pregação e do ensino. E é nessa seara, é nessa lavoura, que eu dedico a minha vida, apesar de estar muito displicente ultimamente. Graças a Deus está acabando meu curso, mais 60 dias eu termino, 5 anos de caminhada, não foi nada fácil. E vou poder me dedicar mais ao ensino das Escrituras, ao estudo da palavra. Mas é um ministério lindo, é um ministério lindo, mas o texto é claro. Vê o versículo 18, filho, agora, vai lá. Olha lá o que diz o versículo 18.
Pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto ele está debulhando o cereal. O trabalhador merece o seu salário. Louvado seja Deus que eu pastorei uma igreja que nunca, pode acontecer ainda, nunca teve uma pessoa sequer neste ministério em questionar, em perguntar, não que elas sejam impedidas de fazer, elas são livres de fazer. O que é feito com os dízimos e ofertas da igreja? Quanto que o pastor ganha? Para onde vai o dinheiro? Por que as pessoas não fazem? Porque há lisura. Há um comprometimento de quem prega e de quem recebe. Não tenha medo de abençoar os seus pastores. Não tenha medo de abençoar. No nome de Jesus, seja um abençoador. E por último, penúltimo, o versículo 6, o capítulo 6 de Gálatas, versículos 7 e 8. Liga esse ventilador para mim aqui, filho, por favor. Esse aqui que está quente aqui. Capítulo 6 de Gálatas, versículos 7 a 8. Veja só o que vai dizer. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Versículo 8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. O que a quarta lição nos ensina? Cuidado com o que você semeia. Cuidado. Cuidado com o que você semeia. Há 3 leis nesse texto que são fundamentais. A primeira, a lei de Cristo, que visa restaurar o pecador. Segundo, a lei de contribuir, que visa restaurar o pecador. E terceiro, a lei da semeadura. Eu vou repetir. Primeiro, a lei de Cristo, que visa restaurar o pecador. Ou melhor, isso. Segundo, a lei da contribuição. A lei da contribuição é depois de ter recebido, eu contribuo. E o terceiro, a lei da semeadura. E a lei da semeadura e da colheita, ela tem alguns aspectos importantes. Primeiro, causa e efeito. Tudo que você planta, você colhe. Tudo que você planta, você colhe. Segundo, local ou solo que semeamos. Presta atenção, local ou solo que semeamos. O que é isso? Onde é que você vai pegar essa semente? Você vai jogar no corpo ou você vai jogá-la no espírito? Onde é que você está semeando? No corpo ou no espírito? Falando de coisas práticas, quando você pega o seu dinheiro, a sua oferta, a sua semente, e coloca no gasofilácio, no sentido de fazer uma obrigação, você está semeando na carne. Mas quando você semeia essa oferta, esse dízimo, com amor, você está semeando no espírito. E aí vem no universo espiritual, o que eu faço para o outro, o que eu oro, aí entra todo no âmbito espiritual. Estou saindo da prática material, indo para o âmbito espiritual. Terceira, a colheita é de acordo com o que semeamos, na proporção que semeamos. Se você decidir, meu amigo, minha irmã, falar com 2 ou 3 pessoas, ao longo da sua vida, você vai ter só 2, 3 pessoas que serão seus amigos. Você pode vir até ter problema com esses 2 ou 3. Mas se você decidir semear amizade num monte de gente, você vai ter um monte de amigo. A colheita é proporcional à sua semeadura. Não adianta você querer fazer pouco e esperar receber muito. Você vai receber pouco.
Recebe pouco quem semeia pouco, recebe muito quem semeia muito. Isto é no âmbito espiritual, relacional, financeiro, material, isso é tudo. Aqueles que semeiam na carne colherão corrupção, mas aqueles que semeiam para o Espírito colherão vida eterna. Amém? E o último, versículo 9 e 10. Vai lá, versículo 9 e 10 do capítulo 6. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Versículo 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Aqui é de ordem geral, aqui envolve ímpios, envolve qualquer pessoa, de qualquer religião, de qualquer sexualidade, gays. Temos que fazer o bem a todos. Agora ele traz uma observação, em especial aos da família da fé. Onde é que estão os co-participantes ou os participantes da família da fé? Onde está? Aqui dentro. Aqui dentro. Aí eu vejo pessoas ajudando pastores a pagar programa de televisão, pagando carnê. Eu vejo pessoas mandando cesta básica para associações espíritas, para a LBV, mandando dinheiro para instituições islâmicas, muçulmanas. Tá, e aí, pastor, está tudo certo? O dinheiro é seu, você faz o que você bem entender. Mas a tristeza é, os da família da fé não se atenta, não olha. Ajude-os de casa primeiro, para depois querer ajudar os de fora. Ame primeiro aqueles que estão dentro. Desliga só um pouquinho esse microfone, filho. Ame primeiro aqueles que são de dentro, para depois então eu exercer esse amor lá fora. Mas tem gente que inverte os valores. E aí, como é que nós proibimos? Nós não proibimos, nós não estamos aqui para proibir ninguém. Mas há 4 pontos importantes aqui. Primeiro, devemos fazer o bem a todos, priorizando os nossos irmãos. Segundo, podemos nos cansar ou desistir de fazer o bem por vários motivos. E aí nós temos que tomar cuidado. Recurso financeiro, decepção com pessoas. Terceiro, um irmão carente não é um problema. Jamais será. Mas é uma oportunidade de você fazer o bem. E quarto, de todo bem que fizermos, saiba que você será recompensado. Deus dará a você a sua recompensa, no nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, se colocar de pé. Vamos orar. Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado pelo seu amor, obrigado por nos instruir, obrigado, Senhor, por trazer em nossa mente a luz, trazer em nossa mente a direção, inspirar os nossos corações para sermos melhores como os cristãos nesta terra. Leva-nos em paz para o nosso lar, nos dê um culto da família abençoado, em o nome de Jesus. Amém, amém. Vamos encerrar.